Salve, salve, nação corintiana, RTZ aqui na área. Vim trazer algumas atualizações do Corinthians para vocês, tá? Basicamente, hoje nós temos 3 negociações importantes em cursos, tá? Primeiro, o goleiro Cássio, nosso ídolo, um grande jogador, salvou a gente várias vezes, principalmente na temporada passada, no Mundial, nos últimos anos. Estava atuando em grande nível, mas infelizmente caiu de produção. O goleiro Carlos Miguel assumiu a posição dele e basicamente não vai largar mais. E também acaba trazendo algum problema ali para o Antônio Oliveira, caso ele tire o Carlos Miguel de titular e volte ao Cássio. O Carlos Miguel também tem propostas da Europa, pode deixar o Corinthians. E o Cássio também já é um goleiro ali, de certa forma, que já está em fim de carreira, né? O contrato dele acaba no final do ano. A notícia importante é, o goleiro Cássio, ele recebeu uma proposta do Cruzeiro. A gente não tem muitos detalhes ainda se essa proposta é uma proposta de compra definitiva ou se é uma proposta que envolve jogadores. A gente sabe que o Cruzeiro também é um time que hoje não vive um bom momento financeiro, por isso provavelmente essa negociação vai acabar lá no final do ano, quando o goleiro Cássio, né, ele vem acabar o contrato dele. Então é algo que tá rolando, pessoal. Provavelmente o Cássio não fique no Corinthians, acredito que até o final do ano ele venha a ficar. Já para o próximo ano, acredito que o Carlos Miguel ali, ele deva assumir a titularidade e continuar ali na meta do gol corintiano, tá? Outra notícia importante que surgiu nos últimos dias, especificamente no último dia, é que o Gustavo Scarpa estaria sendo cotado para atuar no Corinthians, né? A gente sabe que o meio de campo, a área de criação ali do Corinthians é uma área um pouco carente, apesar da gente ter o Garro e também a gente ter hoje o Coronado, são jogadores ali que estão se destacando, né? Mas não tem atuado ali realmente como um meio de criação, fazendo aquele papel que a gente sabe que o Scarpa pode fazer. Para quem não sabe, o Scarpa ele saiu do Palmeiras, foi para o Nottingham Forest, depois foi para a Grécia, voltou para o Atlético Mineiro. Parece que ele não tem vivido um bom momento lá e voltar para São Paulo seria um bom negócio para ele, tá? Terceira notícia importante do Corinthians. A gente sabe que no Brasileirão nós temos que somar bastante pontos no começo, até porque no final do ano passado, especificamente, né, lá pro final a gente sofreu bastante porque não tivemos um bom início de campeonato brasileiro. O Corinthians enfrenta o Flamengo sábado, lá no Maracanã. Vai ser um jogo bem difícil. Infelizmente a gente tem algumas baixas, casos do Mateuzinho, o Yuri Alberto ainda não tá 100%. O Garro, ele viajou nas vésperas do último jogo, né, para ver o nascimento da filha dele, então a gente não sabe se ele vai estar de volta, em que condições ele volta. Mas é um jogo extremamente importante para o Corinthians. O Corinthians tem que começar a vencer fora de casa no Brasileirão para começar a somar pontos e subir na tabela também. A gente sabe que para a gente ir para a Libertadores do próximo ano vai ser bem difícil se a gente for pensar em ficar no top 4 ou top 6 ali do Brasileirão. Por isso o foco hoje do Corinthians é principalmente ali conseguir ganhar a Copa Sul-Americana, né? Recentemente ganhamos de 2-0 do Nacional do Paraguai. Lógico, não foi um bom jogo, né? Mas o que vale é o resultado. E é isso, pessoal. Basicamente hoje estão essas duas atualizações, notícias que estão rolando do Timão. Gustavo Scarpa pode vir para o Corinthians. Outra notícia importante, Cássio pode ir para o Cruzeiro. E a última que eu estava me esquecendo aqui também, John Kennedy no Corinthians. Bom, a gente sabe que o John Kennedy é um grande jogador, fez gol em Mundial, atuou muito bem ano passado, principalmente lá pelo Fluminense, porém tem alguns casos ali, principalmente de indisciplina. Esses casos de indisciplina que o John Kennedy ele sofreu, acabou fazendo com que ele, de certa forma, ele se queimasse ali um pouco no Fluminense, né? O técnico Diniz, ele acaba sendo um pouco rigoroso, isso é no bom sentido da palavra, eu diria, tá? E o ambiente para ele não tá muito bom. Ele já foi afastado no ano passado, esse ano ele acabou cometendo outro ato de indisciplina, foi afastado novamente. Para mim ele é um atacante muito bom, cairia como uma luva ali no Corinthians, ele poderia jogar pelo lado direito, pode jogar centralizado também. É um atacante que não é um atacante fixo assim, 9-9 mesmo, como o Pedro Raul ou talvez o Yuri Alberto, mas ele pode jogar um pouco pela beirada, pode concorrer com o Romero, na minha opinião ele seria titular. O Wesley hoje não sai do time porque tem jogado muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe se é uma negociação que o Corinthians vai pagar de fato ali o Fluminense para poder ter o jogador, ou
se seria, né, um outro tipo de negociação onde estaria vinculado ao empréstimo, troca de jogadores, né? Vamos aguardar ali os próximos capítulos. E é isso, nossa corintiana. Não deixe de dar o like, compartilhar e curtir esse vídeo. Forte abraço.